Ótima notícia para o torcedor do Flamengo ligado à Copa do Mundo. Te atualizo ainda sobre um atacante argentino mais perto de virar reforço do Flamengo. Fala também de Arthur, volante que não fica no Grêmio e é especulado em vários clubes do Brasil. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a Copa do Mundo deve garantir uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo no futuro não tão distante. É que o Uruguai, que conta com 4 atletas do Fla, tem enormes chances de ser eliminado ainda na fase de grupos, mesmo com a consideração de que os 2 primeiros colocados de cada chave passam direto e ainda tem a possibilidade de terceiros colocados também se classificarem. Arrascaeta, De La Cruz e Varela são os atletas que pertencem ao elenco do Fla e integram a seleção uruguaia. Tem a situação do Matias Vinha, emprestado ao River Plate, grande chance dele ser devolvido para o Flamengo na metade do ano. Qual que é o momento do Uruguai? O time empatou suas 2 primeiras rodadas contra a Arábia Saudita e também contra Cabo Verde. A impressão de que viriam 2 vitórias convincentes. Nada disso. O Uruguai chegou a sair perdendo nas 2 partidas. Contra Cabo Verde ainda conseguiu a virada, mas tomou o 2-2. E diante desse cenário, a única chance de o Uruguai se classificar para a próxima fase é vencer a Espanha na rodada final do grupo. Com outro empate, ele chegaria a 3 pontos e dificilmente, sem vitória, conseguiria essa vaga. Uma derrota que sacramenta a eliminação da seleção uruguaia bicampeã. A Espanha nesse momento tem 4 pontos, Cabo Verde e Uruguai tem 2, a Arábia Saudita tem 1. Importante registrar que Cabo Verde tem tudo para conseguir pelo menos um empate. Imagino que saia vitoriosa diante da Arábia Saudita. E aí uma classificação final desse grupo pode ter, por exemplo, a Espanha com 7 pontos, Cabo Verde com 5, Uruguai com 2 e Arábia Saudita 1. Uruguai e Arábia Saudita seriam eliminados. Você, torcedor do Fla, vai torcer para a classificação da seleção uruguaia ou para uma eliminação precoce, para que esses atletas possam voltar, ter um período de férias e depois se reintegrarem ao elenco, não virando desfalque no recomeço das competições por aqui? Já uso o espaço para comentário e deixe sua opinião. Só queria lembrar que a Arrascaeta ainda não estreou pela seleção uruguaia por conta de um problema na panturrilha. O Flamengo, inclusive, soltou nota para dizer que houve responsabilidade dos uruguaios na aceleração do processo de recuperação. Conta ainda que o Arrascaeta é desfalque certo na partida contra a Espanha, só volta se o Uruguai chegar ao mata-mata. Rodrigo Wendrechowski. Boa noite, Nicola. Quero saber se o Davi Romero vai vir para o Flamengo. Do YouTube estão falando que o Flamengo vai acertar com o Davi Romero. É isso ou não? Ó, Rodrigo, o que eu posso te garantir é que esse centroavante que pertence ao Tigre já aceitou a proposta do Flamengo. Resta um acordo entre os clubes. O Flamengo está tentando gastar o mínimo possível e o Tigre, por sua vez, está tentando pedir a maior compensação que for capaz. O jogador é avaliado em 5 milhões de euros, baixo, tá 1,72 m, só pegar a altura direitinho para não passar a informação incorreta, né? Davi Romero, atacante argentino, ele é terceiro artilheiro do campeonato argentino, tá? Ó, 1,79 m e 72 quilos. Tá longe daquele centroavante de peso que faz a referência. E essa é uma das coisas que fazem pro Flamengo ele ter um perfil interessante. A ideia do Fla é contratar alguém com características diferentes da do Pedro. Eles não querem um centroavante de referência, eles querem um centroavante móvel, que faz infiltração, e o fato de ele ter 1,79 m de altura e 72 quilos contribui. Temporada atual do Davi Romero, 18 jogos, 11 gols e 2 assistências. No campeonato argentino foram 7 gols em 12 jogos. Beleza? O Cebolinha e o Arthur ganhando mais de 1 milhão. Inviável jogadores Bom, vamos lá. Essa do Cebolinha é real, você tem razão. Renato, gostaria muito de contar com o Cebolinha. Só que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. E tirá-lo hoje do Flamengo custaria, além da manutenção do salário dele, de 1,5 milhão de reais, algo na casa dos 3, 4, 5 milhões de euros. É isso, essa compensação que o Flamengo exige para que o negócio aconteça por agora, tá? E aí ficou inviável. Para janeiro do ano que vem a situação muda, porque o Flamengo deixa de ter, entre aspas, o domínio sobre o futuro do Cebolinha, basta se acertar com o Cebolinha, mas é ele quem vai cobrar mais caro. Em vez de cobrar 1,5 milhão de reais por mês, o Cebolinha vai exigir esse 1,5 milhão de salário e também luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Eu acho que o Cebolinha vai esperar até o fim do ano para sair de graça e o passe ficar todo para ele. Não faz sentido ir para um clube agora. William, leitura tá correta, tá?
a menos que surja uma ótima oportunidade em que ele possa ganhar mais para um clube em que, por exemplo, o técnico ligue e fale, ó, você vai vir para ser meu titular absoluto, o time vai brigar por título, não perde essa oportunidade. A menos que não surja um convite desse, essa é a tendência. O Cebolinha já anunciou que não renova, e aí, se sair agora, ele, entre aspas, deixa de ganhar bastante dinheiro. Se ele sai no fim do... E aí vou citar um exemplo, vai. Vamos bater na tecla de que o Flamengo pede 4 milhões de euros. Estamos falando de 24 milhões de reais, tá? O clube que quiser contratá-lo do Flamengo vai precisar bancar esses 24 milhões de reais. Além do salário de 1,5 milhão de reais por mês. Se o Cebolinha espera mais 6 meses, ainda que ele seja reserva nesse fim de temporada, ele pode pedir esses 24 milhões. É provável até que ele aceite uma condição menor, que ele aceite fechar por 10, 12, 15 milhões de reais. Mas ele dilui esses 15 milhões de reais em luvas por um contrato de 2 anos, e o seu salário de 1,5 milhão vai ser acrescido de mais 600, 700 mil reais por mês. Então, acho que o seu palpite é bem plausível, talvez seja a maior possibilidade mesmo, tá? A pessoa falou, Nicola, a verdade é que o Danilo quer jogar na Premier League. Ele colocou isso na cabeça e a gente está trabalhando para tentar trazer proposta. Eu falei, mas e Flamengo e Palmeiras? A resposta que eu ouvi de uma pessoa do staff do Danilo é de que ele tem... não sei se proposta, papel timbrado, mas ele tem, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras procuraram os representantes do atleta para dizerem que topariam bancar até o Flamengo 25 milhões de euros fixos mais 10 em bônus, o Palmeiras 22 milhões de euros fixos mais um valor a ser definido em bônus, tá? Então a proposta do Flamengo é melhor do que a do Palmeiras. Em relação a salários, a proposta do Flamengo de 3 milhões e meio de euros por temporada, a do Palmeiras de 3 milhões de euros, ambos com bônus. Não criei essa história da minha cabeça, essa informação foi divulgada por uma pessoa do staff do Danilo, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira, tá? E por consequência o Danilo. Como o Danilo e o Botafogo só querem fazer negócio com clubes da Europa, a tendência é que essas propostas sejam ignoradas, a menos que o tempo passe e não cheguem ofertas do exterior, e aí a coisa se mantenha desse jeito, tá bom? O Bob Gamer perguntando sobre novidades do Flamengo, já contei em relação à proposta do Danilo. A proposta é alta, mas dificilmente ela vai avançar. Já falei sobre Davi Romero. O Romero quer jogar no Flamengo e está trabalhando nos bastidores para que esse negócio aconteça, tá? Sandro G7. Nicola, você sabe informar quanto Dani Boaventura e João Guilherme ganham na Flamengo TV? Só por curiosidade, se o Flamengo está tendo prejuízo com o canal no YouTube. Cara, as pretensões do Flamengo com sua TV são enormes, tá? E essa dupla que você citou faz parte de um projeto para que a Cazé TV, em pouco tempo, tenha a oportunidade de transmitir jogos do Flamengo para torcedores do Fla. Isso já acontece com torcedores que moram no exterior, mas a ideia é que todos os jogos do Flamengo sejam transmitidos para torcedores no Brasil também, tá? E isso pode ser uma enorme geração de receita. Cara, eu não sei quanto a Dani e quanto o João Guilherme ganham, mas certamente não são salários baixos. O João dividia com o Prieto, lá na Paramount Plus, o status de titular das narrações. O Prieto e o João Guilherme estavam mais ou menos na mesma prateleira. E eles haviam saído dos seus empregos para ir para a Paramount para ganhar, sei lá, 70, 80 mil reais por mês. Não acho que o João Guilherme aceitaria sair do Paramount Plus por valores muito inferiores. Em relação a Dani Boaventura, ela era apresentadora e com muita moral nos canais ESPN, né? Certamente é menos que o João, até porque os narradores, essa é uma coisa legal para contar para vocês. No jornalismo, aqueles que têm maior salário, em geral, são os apresentadores e os narradores, tá? Apresentador de TV e narrador ocupam o espaço principal, quando a gente fala em salários. Mas narrador de futebol é aquele que mais ganha, porque o narrador, ele é o responsável por manter o público durante os jogos, certo? Tem atacante mais perto do Flamengo. O rubro-negro recebeu a sinalização positiva para fechar a compra de Davi Romero, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Tigres e que quer se mudar para o Rio de Janeiro. Se depender do Romero, o acordo acontecerá. Agora, faltam detalhes entre Flamengo e Tigre. O atleta está avaliado em 5 milhões de euros e é o terceiro artilheiro do campeonato argentino, são 7 gols em 12 jogos. Na temporada, 18 partidas, 11 gols e 2 assistências. Uma curiosidade, não é um centroavante grande, forte.
1,79 m e 72 kg, muita mobilidade. Jogadores de estilo completamente diferente, por exemplo, a do Pedro. Essa era uma reivindicação interna no Fla desde a época do Felipe Luiz, que o Flamengo tivesse um centroavante com performance e estilo diferente ao do Pedro, para que um pudesse completar o outro. O Davi Romero foi revelado no Tajeres e ainda passou pelo Unión La Calera do Chile antes de performar bem com a camisa do Tigre. Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2,5 milhões de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. O que há de verdade na história de que Rafinha cogita abandonar a Copa do Mundo para resolver problemas financeiros e familiares. Essa história começa a pipocar no fim de semana quando o Vampeta, em um podcast, afirma que o Rafinha tem problemas de dinheiro e tem forçado a barra para jogar no Al Hilal. O Vampeta ainda fala em problemas familiares. Depois, o jornal Metrópolis afirma que, por conta de toda essa situação, Rafinha cogita pedir à CBF a liberação para não disputar mais a Copa do Mundo para tentar resolver seus problemas familiares. Vale a lembrança de que o Rafinha, na última sexta-feira, na vitória por 3-0 contra o Haiti, sofreu uma lesão muscular e deve precisar de mais 10 a 15 dias para se recuperar. O que eu consegui apurar dessa história? CBF assegura que não há nenhum movimento para que o Rafinha deixe a seleção. Isso nunca foi cogitado por conta de problemas financeiros ou familiares. Imaginar que o Rafinha possa ter problema com grana também me parece uma grande maluquice. O cara ganha 8 milhões de reais por mês no Barcelona, onde é capitão de um time que tem, por exemplo, Lamine Yamal, muito moral com o técnico Hansi Flick. E a julgar por várias das postagens que ele e a esposa fazem, não me parece ter nenhuma lógica que o Rafinha passe por problemas financeiros. Num aniversário recente do Rafinha, ele ganhou de presente de aniversário da esposa um motorhome 0 km, avaliado em muitos milhões de reais. Mas, importante registrar que há de fato um problema familiar. Rafinha era até algum tempo atrás representado pelo Deco, ex-jogador de futebol, que acabou por se tornar diretor de futebol do Barcelona. Foi naquele momento que o pai do Rafinha, o seu Rafael, passou a cuidar da carreira do filho. Só que, mais recentemente, o Rafinha tomou a decisão de transformar seu sogro em seu empresário. O Alexandre Madeira, inclusive, se tornou agente FIFA para poder representar o marido da sua filha. E diante dessa mudança de representação do pai do Rafinha para o sogro, houve um distanciamento entre as partes. O pai do Rafinha, a esposa e também o sogro estão nos Estados Unidos acompanhando os jogos da seleção, mas não assistem ao Brasil em lugares próximos. Eles ficam até no mesmo setor destinado às famílias, mas com o pai do Rafinha no local e o sogro e a esposa em outro local ao lado dos filhos do jogador. O que você pensa sobre toda essa história? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza?